você entender o valor e a preciosidade que existe pra você pregar o evangelho pra uma pessoa e ela receber Cristo como Senhor e Salvador, aí sim o Senhor começa a confiar outras pessoas pra você. Como que você, graças a Deus, conseguiu se encontrar? Sim. Mas como não perder esses jovens dentro da própria igreja? A moral de Deus, ela nunca muda e nunca vai mudar. Porque Deus não muda, entendeu? Sim. Então, se algo que antes é pecado, pra sempre vai ser pecado. Nada se compara ao que eu aprendi frequentando a igreja, nos cultos, no discipulado, entendeu? Se desapegue das coisas terrenas. Creia no Senhor Jesus de todo o teu coração e você e a tua casa serão salvos. Então, busquem o Senhor. É isso. Amém. Fala galera! How are you? Speak English? Você ainda não realizou o seu sonho de aprender ou aprimorar o seu idioma inglês? Agora no mês de novembro é a oportunidade que você tem aqui na Newcastle. Nós estamos o mês de novembro inteiro trabalhando com descontos especiais. O preço tá lá embaixo. E te falo mais, a Newcastle é a marca do idioma inglês mais bem avaliada do Brasil, em todas as mídias sociais e no Google. É a escola de inglês com a maior carga horária de aula do Brasil, presencial e online. Conversação desde o início, material didático próprio e atualizado com tecnologia exclusiva, certificado internacional, horários flexíveis, inglês britânico e americano. Então, meu amigo, não perca mais tempo e venha conhecer a Newcastle, a queridinha do interior e a escola de inglês que mais formou alunos com a fluência. Aproveite essa oportunidade aqui, ó, o contato tá na tela. Chama no zap que vai ter alguém para te responder. Valeu, valeu! Fala pessoal, vem chegando aqui para nós. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. E como a gente sempre fala aqui, isso daqui é a mesa da nossa casa, onde nós trazemos convidados especiais que têm assunto para compartilhar uma boa história. E o convidado de hoje é um grande amigo, parceiro, transmissor da boa mensagem. Seja muito bem-vindo, meu amigo, irmão Tenca. Prazer, irmãozão, uma honra ter você aqui com a gente, viu? O prazer é todo meu. Fala, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Tenca e é um privilégio imenso estar aqui com vocês. Tava falando com eles aqui, essa salinha aqui, já participei dela em outras gravações aí antigamente. E é muito bom ver como tudo tem caminhado pra vocês. Tô muito feliz de estar aqui. Vai ser um tempo muito bacana. Tamo junto, irmão. A honra é nossa, né, Medina? Tá um pouco mudado, né, Tenca? Ah, um pouquinho, né? Tá um pouco mais sério. Não, Teve muitas transformações aí na carreira. Graças a Deus dá pra ver que você tá prosperando bastante. E eu queria saber, então, quem é o Tenca? Se apresenta aí pra galera. Eita, nós. Vamos lá. Como eu falei, meu nome é Matheus Tenca. Eu tenho 28 anos. Já trintou. Meu Deus do céu, o que é isso? Vamos ver. Vai que vai. Nossa, nem gosto muito de falar disso. Tá aí uma coisa que eu não preciso ficar abordando muito, entendeu? A idade, acho que é uma coisa que é boa. Mas conservado com a cara de 18, graças ao bom Jesus aí. Então você é um grisalho bonitão, pelo menos. E eu faço teologia, faço seminário teológico também. Atualmente estou trabalhando integralmente na igreja onde eu congrego. E ainda não ordenado como pastor oficialmente, mas na jornada ali para ser ordenado. E trabalhei com marketing muito tempo da minha vida também. Fiz inglês na Newcastle, para quem não conhece. Foi um momento da minha vida que foi muito importante, porque eu precisava desenvolver meu inglês. Eu tinha feito 4 anos de inglês na minha infância, lá na minha adolescência. Aí passei um tempão sem praticar, sem nada. Falei, pelo amor de Deus, preciso voltar a ter minha fluência de volta, né? E aí a Newcastle abriu a porta, a gente fez um trabalho juntos, foi muito bacana. E hoje estamos aí, na caminhada da jornada pastoral, na igreja. Graças a Deus, servindo ao reino e servindo as pessoas com muito amor, muita dedicação. E é isso aí, acho que esse é um pouquinho. Resumidamente, é isso. Resumindo, muita coisa que aconteceu nesses anos, é isso aí. Show de bola, irmão. Irmão, conta pra nós aí, como sei que você é o transmissor da boa mensagem, um cara que sempre leva a palavra de Deus, de Jesus. Amém. Conta pra nós aqui como que foi o seu encontro com Jesus. Nossa, boa.
vamos lá, a gente precisa voltar, a gente tá em 2024, a gente precisa voltar lá pra 2010, num acampamento lá da Nazareno Central. Eu tive um encontro, assim, muito decisivo da minha vida com Jesus. Eu já servia na igreja há muito tempo. Pra você ter uma noção, eu quase nasci no altar da igreja, assim. Ah, é? Mas é até engraçado porque eu tava tão imerso na cultura da igreja que na época eu lembro que eu tinha 12 anos aproximadamente. Eu participava do culto das crianças que tinham 12 anos, mas eu era tio. Ou seja, eu era tio das crianças que tinham a minha idade. Porque eu já tava lá na igreja há bastante tempo, então já não precisava mais ser criança da criança. Então eu era tio das crianças. E aí, enfim, sempre muito imerso na cultura da igreja, mas sempre fazendo as coisas de Deus, mas sem Deus no coração, né? Então eu fazia as coisas, conhecia a respeito de Jesus, as histórias e tal, mas eu nunca entendia de fato o propósito pelo qual eu estava fazendo aquilo. Então eu vivia muito na onda das pessoas, né? Então as pessoas falavam, vai lá, a gente vai falar hoje sobre Noé. Não, tá bom, então vamos lá conhecer quem é Noé, mas falava sem conhecer de fato o Criador, né? Então foi um tempo da minha vida que eu estive afastado de Jesus, sempre achei que eu estava próximo, né? Porque eu conhecia sobre Deus, mas no fundo eu estava muito distante, porque eu não conhecia Deus de fato. Então eu sabia sobre Deus, mas não conhecia Deus. E aí nesse acampamento em 2010, eu tive um encontro assim muito pessoal com Jesus, eu lembro até hoje. O acampamento era lá era um lugar distante, aqui perto do Hotel The Royal, e a gente foi para um culto de manhã, e aí acabou a energia do acampamento. E para começar o culto precisava de energia, por causa de som, iluminação, todas as coisas. Aí o pastor, na época, o pastor Cris, ele falou, façam ilhas aí, dê a mão por mão do seu lado, façam várias rodas de oração e vamos orar. Falei, tá bom, né? Já tava acostumado, já fazia isso em outros cultos. Cris, você fala Cristiano Malta. O Cristiano Malta. E aí ele falou, vamos fazer a roda de oração e bora. Aí eu, tá bom, né? Aí dei a mão por mão do lado, dei a mão por outro irmão e tal, e começamos a orar. E nessa hora, fechei o olho e fiquei ali, né? Na minha. E aí, cara, eu comecei a sentir algo no meu coração como se fosse uma voz audível, assim mesmo, falando que me amava. Eu sentia como se Deus estivesse falando assim, filho, eu te amo. E nesse dia foi a primeira vez que eu realmente ouvi Deus falando comigo e declarando o amor dele pra mim de forma pessoal mesmo, sabe? A partir dali meu coração queimou, assim, eu vivi um tempo muito precioso com Deus. Aproximadamente ali uns 2 anos bem imersos mesmo, bem dedicados em relação à parte da igreja, conhecer Deus, ler a Bíblia, tempo de devocional e tal. E aí com 2 anos eu comecei a entrar como que eu posso dizer? Num modo automático. Então eu comecei a fazer mais uma vez as coisas de Deus sem Deus de novo. Eu comecei a entrar no modo automático, né? Da rotina. Sim. Então eu comecei a entrar na rotina e tal, fazia. E comecei a perder meu coração, né? Mesmo fazendo as coisas de Deus na igreja. E aí passei, eu acho que, sem brincadeira, acho que uns 6 anos, assim. Foi um tempo onde parece que eu tomei uma anestesia. E foram 6 anos que eu fiquei bem distante, assim. E eu já, nesses 6 anos, eu tava com 14 anos, né? Então ali, quase, faz as contas, com 20, tô com 28. Com 20, 18, 19 mais ou menos. Eu já recebi a palavra de pessoas falando pra mim, não, cara, você vai ser pastor, você vai pregar pra muita gente e tal. E eu falava, não, amém, sabe aquele amém xoxo que você dá? Sabe? Amém, eu creio, aleluia. Mas no fundo você desacredita que algo vai acontecer. E aí eu comecei a colher essas palavras, né, que às vezes eu recebia. E aí num outro acampamento também, só que ao invés de com o Cristiano Malta, com o Fábio Mica, ele levou um pregador chamado Marcos Madaleno. E ele falou sobre missão, falou sobre propósito, chamado. E no final da palavra, eu lembro que ele fez uma pergunta assim, muito decisiva e que me deu um outro norte assim, para minha vida ministerial. Que foi, quem quer viver o chamado de Deus para sua vida? Aí na hora eu ergui a mão, corri pro altar lá. E foi até engraçado que no dia eu dobrei meu joelho lá na frente. E o Marcos Madalena, ele saiu do lugar dele, nem me conhecia. Hoje eu conheço ele, amigo. Mas ele saiu do lugar dele lá de cima. Foi lá direto em mim, entregou uma palavra, começou a me lembrar de coisas que eu ouvia das pessoas lá atrás. E na hora eu senti que era o Senhor falando comigo, me chamando de volta para poder sair do automático e começar a viver intencionalmente para Ele. E aí a partir dali que realmente começa
é uma bola de neve, assim, de Deus mesmo. De agenda de ministração, começar a ser influência na igreja, nas redes sociais, e aí tudo se desencadeou. E aí eu acho que muito do que eu vivo hoje, nessa jornada pastoral também, nessa igreja onde eu congrego, a Família da Fé, boa parte nasceu dessas sementes que foram plantadas lá atrás, né? Então, essa foi uma jornada, assim, parte ministerial mesmo, do encontro com Jesus. E, assim, reforço, né? Eu tive um encontro com Jesus lá que marcou minha vida, mas eu sigo tendo encontros com Jesus todos os dias e é isso que me fortalece pra continuar vivendo pra Ele. Que legal. Top demais, Graças a Deus. Nesse seu relato aí, você fala sobre estar na igreja, Uhum. mas não viver a realidade com Cristo. Uhum. Muitas vezes está ali numa fé performática, se assim pode-se dizer, né? Uhum. Você acredita que isso é uma realidade hoje? Nossa. Muitas pessoas dentro da igreja Muito. vivendo no automático. Uhum. Qual que é a sua visão hoje já como pregador, né? Que você está ali diante no púlpito, vendo as pessoas, acompanhando pessoas. Como que nós, como cristãos, podemos ajudar essas pessoas a ter um encontro genuíno com Jesus? Olha, essa é uma realidade muito atual, na verdade. Eu acho que por conta da realidade que a gente vive, por exemplo, a gente vive num mundo dinâmico hoje, né? Então, tudo é muito rápido. Então, eu lembro do começo do Instagram, que só tinha postagem de foto, aí começou a ter vídeo, e aí stories. E no começo os stories eram 15 segundos, né? Aí agora já são 60 segundos. Mas você pega pra poder analisar de verdade o que acontece, é aquilo lá, né? O dedo rápido. Então você não assiste, as pessoas não estão mais afim. Se você não consegue captar uma pessoa por 3 segundos, ela já passa o seu story e ela não quer nem te ver. Tanto que uma das regras do marketing atual hoje é que você precisa ter uma chamada de atenção nos primeiros 3 segundos, porque senão a pessoa já não quer mais saber sobre o seu produto. Então, diante desse mundo dinâmico que a gente vive numa ansiedade constante, né? Então, a gente tá a todo tempo recebendo, nosso cérebro sendo bombardeado de informação. Então, a todo tempo recebendo informação, o sistema de recompensa pirando, né? Recebendo informação, liberando dopamina. E aí, quando vai lá, isso também acaba se descontando no ministério da igreja. Então, se você não tem uma recompensa, entre aspas, ali, que libere dopamina no seu organismo, você acaba cansando. Ou você acaba fazendo no automático. Então, você acaba se perdendo nesse sentido. Eu acho que boa parte desse sintoma desse automático, né, desse modo automático que às vezes as pessoas entram, é boa parte porque tá imersa demais na cultura do mundo. Só que acaba se esquecendo daquilo que a Bíblia diz lá em Romanos, né? Pra gente renovar a nossa mente, né? E não ser coparticipante da cultura desse tempo, desse mundo. Então, se esquecendo, né, que esses tempos vão passar, mas uma coisa permanece para sempre, né, que é a palavra. E quando a gente se move pela palavra, tanto que essa eu acho que é a resposta da pergunta, a gente para de se mover por aquilo que é passageiro, por aquilo que faz parte desse mundo. Então, a gente não tem mais o nosso coração ansioso, a gente começa a entender que participar dos ministérios da igreja sim é uma forma de servir a Deus, mas eu não preciso participar de todos os ministérios. Então essa é uma outra coisa que causa esse modo automático. A pessoa, ela não sabe falar não. Então ela participa de tudo. Então o que cai no colo dela, sim, aceito, quero, vamos, tá. E não sabe falar não. Aí quando ela se vê cheia de coisa pra fazer e não consegue aproveitar um tempo de culto, não consegue mais ter um tempo de devocional, não consegue mais ter comunhão com Deus porque tá cheio de coisa pra fazer pra Deus. E aí entra naquele texto de Marta e Maria, né? Maria escolheu uma coisa, Marta escolheu outra, e Jesus fala pra Marta, ó, Maria escolheu a melhor parte. Então, o lado de comunhão eu acho que é um bom começo de retorno, sabe? Inclusive, um grande amigo meu lá na igreja, ele chegou com esse problema e falou, cara, tô com muita coisa pra fazer, eu não sei por onde eu começo. Eu falei, cara, começa falando não. Eu acho que esse é um ótimo começo, porque às vezes vai se passar de chato, às vezes vai se passar de, não quer participar de nada, mas você vai estar ganhando o coração de Deus, sabe? Isso que importa. Então você vai estar voltando a ter comunhão com Deus de volta, você vai estar voltando a ter o seu tempo com Jesus de volta, e isso eu acho que não tem preço, entendeu? E voltar a liberar essa dopamina, não mais em coisas, mas no Senhor. Então procurar um lugar de prazer na presença de Deus, sabe? E eu acho que esse é um sintoma que é atual na igreja, e eu acho que a maior causa é justamente esse constante sim que a gente dá, porque a gente não para pra pensar, influenciado pela cultura dinâmica que a gente vive, de
respostas rápidas, sabe? Sim. E eu lembro que assim, na igreja, você era realmente um jovem muito influente ali, principalmente no ministério que eu tava, né, que era da JNI. E era realmente, você acredita que isso também foi por conta de uma demanda de ser uma igreja muito grande, ter muitos membros? Acontece, assim. E aí, às vezes, acaba que você ali naquele momento, você era uma ovelha, né, precisava ser cuidado e tudo mais, mas você já tinha até a característica lá, já como tio das crianças e tal. Você não acha que era isso também? Com certeza, eu lembro assim, eu até brinco, que eu acho que na igreja, eu acho que eu só não dancei balé. De resto, eu fiz tudo se imaginar. Já fui líder de dança, líder de teatro, hip hop, né, a dança. Já fui... Nossa, eu era braço direito do Cris, assim, era muito próximo, a gente resolvia coisa junto. Enfim, muita coisa. Só que esse era o meu maior problema. O que chegava pra mim fazer, sim, vamos fazer acontecer. E eu comecei a valorizar os nãos também, sabe? E eu acho que isso que me trouxe maturidade, entendimento de que tem coisas que eu preciso dar uma segurada, ou repassar, ou delegar, enfim. Parte de um bom líder é saber delegar as coisas. Um bom líder não é aquele que sabe fazer tudo, é aquele que sabe administrar muito bem tudo. Então ele sabe delegar, ele sabe colocar responsabilidades, ele sabe colocar limites. Então eu acho que boa parte disso que eu vivia nesse modo automático, com certeza foi por conta da quantidade de ministérios que tinha, só que muito por conta também da adolescência. Então, essa época que eu fiquei nesse modo automático, é uma época que os adolescentes, eles querem fazer tudo, então a gente tem muita energia, né, hoje não sou mais adolescente, né, não tem mais, 10 horas tô indo dormir hoje, né, não tem mais muita energia. Mas o adolescente, ele tem muita energia, então ele quer gastar essa energia de alguma forma. Aí ele vai lá, ele faz dança, ele faz teatro, ele prega, ele toca no culto, ele faz recepção, ele faz mídia, ele faz tudo. E aí você pergunta, e como tá a vida com Deus? Tá indo, entendeu? Porque assumiu muita coisa, muita demanda, muita responsabilidade e acabou perdendo o que é a essência, entendeu? Então eu acho que esse foi uma grande causa, assim, realmente de eu ter vivido nesse modo automático, sim, com certeza. E ainda falando sobre essa cultura de ser uma mega igreja e tudo mais, né, que é a nossa realidade hoje, como que você, graças a Deus, conseguiu se encontrar? Sim. Mas como não perder esses jovens dentro da própria igreja? Eu acho que a maior chave para isso aí é o discipulado. O discipulado eu acho que é uma ferramenta que o Senhor Jesus nos deixou, que ela tem a capacidade de formar pessoas, não é formar pessoas, mas formar discípulos, sabe? Então, quando você forma discípulo, você não forma um trabalhador para Deus, você forma uma pessoa, um filho. Então, você desenvolve o caráter dele, você desenvolve a personalidade dele, você desenvolve a identidade dele. Então, na identidade, ele vai saber que ele não nasceu para fazer algo para Deus. Ele nasceu para ser filho, ele nasceu para ter relacionamento com Deus. Então ele começa a inverter os valores. Peraí, antes eu entendia que eu precisava fazer alguma coisa para Deus. Hoje não, eu entendo que eu primeiro preciso ter relacionamento. E aquilo que eu faço é consequência, entendeu? Então esse entendimento, ele vem diante de um discipulado, de um acompanhamento, onde 1 a 1, vou sentar aqui, vou te acompanhar, vou te explicar, vou ler a Bíblia com você, vou te explicar a Bíblia, vou te contar algumas coisas, vou te dar algumas direções, vou te exortar, você me ouve, você me exorta. O discipulado, ele é justamente isso, o que a Bíblia chama de ferro afia ferro, né? Então, não é que eu sou discipulador e você é meu discípulo. Não, nós dois somos discípulos de Jesus. Eu tô aqui só para te ajudar a ser um discípulo de Jesus assim como eu sou. Então, o discipulado eu acho que é uma chave importantíssima nesse momento, onde tem essa inversão de valores, onde trabalhar para Deus é mais importante do que ter Deus, sabe? Então, sim. É isso aí. Show. Show de bola, hein, menino? Você tá só acompanhando. Eu só tô observando aqui. É mais tá só digerindo. É mais um ancião, né, com 28 anos. A gente brigou aqui. Show de bola. É muito conteúdo, é muito rico isso, porque os jovens, eles precisam ouvir. Então, a ideia que a gente tem aqui no podcast, quando a gente traz um jovem que tá ali influente dentro da igreja, é justamente mostrar o outro lado. Porque, às vezes, quem chega hoje vê o cara lá que ele é influente e tal, às vezes ele se inspira em querer estar lá, mas ele não entende o caminho, né? Principalmente você com 28 anos, tendo essa notoriedade, essa influência. O que você diz para esses jovens que querem estar ali falando à frente das pessoas? Qual o melhor caminho a percorrer? O melhor caminho, assim, ó. Eu desejei por muito tempo ter multidões me ouvindo.
o meu coração desejou por muito tempo ter multidões me ouvindo. E quando eu percebi que o meu coração desejava ter multidões me ouvindo, eu percebi que eu não dava nem valor a uma pessoa quando eu pregava o evangelho para ela. Então, quando você entender o valor e a preciosidade que existe para você pregar o evangelho para uma pessoa e ela receber Cristo como Senhor e Salvador, aí sim o Senhor começa a confiar a outras pessoas para você. Porque quando seu coração tá no muito, você não vai ser fiel no pouco. Por isso que a Bíblia traz essa inversão. Quando você é fiel no pouco, o Senhor te coloca no muito. E muitas vezes, assim, uma coisa que eu falo muito para os jovens, às vezes em igreja que eu vou pregar, é o seguinte: não deseje pregar para multidões. Deseje pregar para sua família. Entendeu? Deseje pregar... Deseje, tá certo ou deseja? Deseje, né? Enfim, professora de português, me perdoem, tá? Mas, enfim, queira pregar para as pessoas que estão ao seu redor, né? Jesus, ele não foi por todo mundo e pregou o evangelho. Jesus, ele pregou para 12, para 3, para às vezes uma multidão ali. Mas a maior parte dos ensinamentos de Jesus foi passado para 12. E esses 12 que mudaram o mundo. Então, tanto que tem uma passagem em Atos que os discípulos chegam numa cidade e eles falam: tá aí os que abalam o mundo. Chegaram eles, os que abalam o mundo. Então, assim, falar sobre Jesus para poucas pessoas vai te levar a ter um coração que a Bíblia chama de um coração, um pobre de espírito, sabe? É uma pessoa humilde, ela entende o valor que existe em falar de Jesus para uma pessoa e essa pessoa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, sabe? Entender que a recompensa dela já tá ali, na pregação. O fato dela pregar, ou a oportunidade que ela tem de pregar, já é a própria recompensa da pregação, sabe? Então, que isso legal, aí. Cara. Muito importante. Pregar pra um. É legal ver a sinceridade que você traz isso, né? Porque realmente a gente vê que você passou pelo processo. Nossa, eu passei. Ixi, eu já quis muito pregar pra muita gente. É até engraçado, porque várias vezes meu coração ele tenta voltar pra esse lugar. Ele é teimoso. O Martin Lutero, ele fala que ele foi batizado, ele afogou o velho homem, mas o miserável sabe nadar. Então, ele tenta ali toda hora, meu coração sempre tenta voltar pra aquele lugar. Não, cara, queira pregar pra muita gente e tal. E eu falo, vamos. Aí eu pego, pera, calma. Seja fiel no pouco. Então, se Deus colocar 2, 3, 15, cara, vou valorizar isso aí, entendeu? É difícil. É uma luta, acho que constante. De muita gente. Porque hoje em dia, eu acho que a rede social ela influencia muito isso, né? Tipo, as pessoas, por exemplo, TikTok, cara, você posta um vídeo lá, você pode viralizar e ficar famoso literalmente do dia pra noite. Literalmente do dia pra noite. Então, assim, as pessoas, elas estão nessa cultura e por influência desse pensamento, tipo assim, nossa, eu preciso postar, preciso me mostrar, preciso colocar minha cara pra jogo pra eu conseguir ser visto e aí as pessoas vão querer me ouvir e tal. Isso aí, cara, ao mesmo tempo que é uma baita arma pro reino, pode ser uma baita armadilha também de Satanás mesmo, sabe? Então, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente onde está o nosso coração. Por isso que a Bíblia fala, acima de tudo, guarda o seu coração. Onde está o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Então, guarda ele. Não. Aí, Top galera, tá demais, aprendendo, né? Eita, Não esquece de curtir, comentar e compartilhar o nosso podcast com seus amigos, porque aqui a gente sempre traz pessoas que inspiram, assim como o Tenka. Glória a Deus. Tenka, vamos lá, eu sou curiosa, Manda, eu gosto de manda, perguntar. eu gosto de responder, eu gosto de perguntar. Você acredita nos dons hoje, na atualidade? Com certeza. Na verdade, se eu não acreditasse, eu não sei, assim, na verdade, não tem como não acreditar. A Bíblia, ela traz, acho que N versículos sobre os dons acompanharem a gente, né? O apóstolo Paulo, quando ele fala para os romanos, para os coríntios, na verdade, ele fala assim: eu não preguei para vocês, não anunciei o evangelho para vocês por palavras persuasivas, mas com demonstração de poder. Então, essa demonstração de poder é justamente o carisma, dom. Então, o apóstolo Paulo ele instrui sobre os dons em 1 Coríntios 12, 13, 14. Ele fala sobre a igreja não ser ignorante quanto aos dons, 1 Coríntios 12, primeiro versículo. Então, existem inúmeras provas de que os dons existem. Outra, além daquilo que a Bíblia traz, eu vejo com os meus próprios olhos. Eu pude ver um menino com meus próprios olhos, que era estrábico, com um olho torto, voltar ao olho normal. Eu pude ver um cara que sofreu de opressão e essa opressão trazia uma corcunda pra ele retornar ao normal no mesmo momento. Eu pude ver um cara que tinha uma perna menor, a perna crescer ali na minha frente. Então, assim, como não acreditar, entendeu? A mesma coisa quando os discípulos foram confrontados pelo Sinédrio. Eles falaram,
se vocês parem de falar de Jesus, cara. Parem de pregar de Jesus. Eles falam, como posso eu não falar das coisas que nós vimos e ouvimos? Então, como que eu consigo falar que dom não existe se eu vejo com o meu próprio olho uma perna crescendo? Entendeu? Então, Você viu isso nos cultos? Foi numa viagem missionária pro Piauí que eu fiz com algum time de missionários. Foi 15 missionários. A gente foi lá pro Piauí, pro sertãozão, assim. Comunidade quilombola, só lugar assim, bem... Eu fui pra um lugar, pra uma... Não é uma aldeia, né? Uma comunidade que nem chega energia elétrica, cara. Não chegava água, energia elétrica. Não chegava nada. A gente foi na meio-dia, almoçou com eles lá. Eles fizeram macarrão pra gente. Almoçamos. E a gente pregou o evangelho lá pra aquela comunidade até 5 horas da tarde. Porque depois já ficava tudo escuro e a gente não enxergava nada. Cisterna, não tinha água, não tinha nada. Era bizarro. E lá que eu vi perna crescer. Eu vi pedra no rim sair. A pessoa sofria de muita dor na pedra no rim. Porque a água ela era insalubre, né? Então, tinha caso de pedra no rim, assim, em toda a casa, praticamente. E aí, pedra no rim sumindo, a pessoa não sentindo mais dor. Perna crescendo. Esse menino do olho, cara, acho que foi o milagre mais da hora, assim, que Jesus me permitiu participar. Ele olhou, assim, pra mim, ele tinha um olhinho pra cá, usava óculos. Tava ele, a mãe dele, acho que a tia dele, a prima. Aí eu gosto de criança nessas missões. Aí e aí, tudo bem, cara? E aí, tudo bem, tio? Cara, que aconteceu aí? Ah, tio, eu tenho um olho torto, assim. Ah, entendi. Tio, pode orar por você? Pode orar, tio. As mães só aqui, né, assim, papiando lá com os braços e tal. Aí eu coloquei a mão no olho dele assim, Jesus, né, volta o olho no lugar e tal, não sei o que, amém. A hora que eu tirei, a mãe pegou, foi até engraçado, que a mãe tava do lado, a mãe pegou o rosto do menino, filho, seu olho tá normal, filho, seu olho tá normal. O menino pegou, assim, eu mostrei no celular, assim, a câmera frontal pra ele ver, e assim, ver Jesus vivo, se mostrando presente ali por meio dos dons, cara, permitiu que aquela família cresça, que Jesus realmente não tinha se esquecido dele, sabe? Então, acho que o dom, ele tá aí a manifestação dos dons tá aí pra confirmar aquilo que a nossa palavra vai dizer a respeito de um Jesus, de um Cristo que vive, sabe? Glória a Deus. Que lindo. Legal. Ainda nesse assunto dos dons, hoje a gente fala sobre o movimento neopentecostal, que é bem comum. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque muitas pessoas estão ali dentro da igreja, né? Principalmente você estava lá no meio totalmente escasso, né? E teve um movimento ali de Deus, que Jesus usou sua vida e tal. E muitas pessoas usam isso para angariar recursos, até tirar de pessoas menos favorecidas. O que você acredita em relação a esse movimento? O movimento pentecostal eu não tenho nada contra, porque a minha própria igreja é pentecostal e também porque não fere nenhum princípio do evangelho. Agora, o neopentecostalismo eu acho que assim, é uma mácula muito grande. Por quê? Tem uma série de culturas e de coisas que eles fazem que ferem muitos dos princípios, né? Então, um exemplo muito prático, né? A teologia da prosperidade, por exemplo. Então, se você é dizimista, você vai ser abençoado. Se você não é, Deus tá privando a bênção dele para você. E a Bíblia não traz algo desse tipo, sabe? A Bíblia traz sim o dízimo como uma ordenança para a igreja, mas não que Deus vai deixar de derramar a bênção dele porque você não dizima, porque você não contribui, porque você não oferta. Se você ofertar aqui, sei lá, X reais, você vai ter tantas bênçãos de acordo com o X que você ofertou. Isso é muito complicado, porque eu olho para a Bíblia, e isso é uma coisa que falta muito hoje em dia, a gente pegar aquilo que se ouve, ser como os crentes de Bereia que passam pelo filtro das escrituras e avaliar se é de Deus ou se não é de Deus. Isso falta muito hoje em dia. Então, muita gente é levada por essa conversa porque quer o resultado. Então, ela quer a bênção, ela quer aquilo que vem de Deus. Né? Ela quer aquilo que vem de Deus. Mas o meio pelo qual ela vai receber aquilo pode ser um meio deturpado. Então, ela pode sim receber aquilo. Por exemplo, tô precisando de uma porta de emprego. Cara, não vai ser uma oferta de X reais que você vai fazer, que vai fazer com que Deus abra uma porta de emprego. O que vai fazer Deus abrir uma porta de emprego é o seu joelho dobrado no teu quarto, clamando pela presença de Deus e pedindo para que ele abra uma porta de emprego, entendeu? Então, a gente, enfim, por falta de informação às vezes, ou por falta de leitura da palavra, a gente acaba
entregando os nossos pedidos, os nossos desejos para Moiséses, sabe? Para pessoas que vão intermediar o nosso pedido com Deus, sendo que Deus já rasgou o véu e a gente tem acesso ao próprio Deus, sabe? Então o neopentecostalismo ele vem aí para tentar ser esse mediador, né? Entre as bênçãos de... Não é nem entre Deus, mas entre as bênçãos de Deus e o seu sucesso, entendeu? E eu acho que é muito complicado. Eu acho que até mesmo a questão da confissão positiva. Então, eu declaro sobre a minha vida porta aberta. Cara, amém, mas e se Deus agora tem um momento para sua vida que seja de porta fechada? Você vai abraçar? Entende? Sim. Então, assim, o próprio Tiago, ele escreve no primeiro capítulo, ele fala assim, tende em vós alegria por passar por diversas provações, porque a aprovação produz em vocês perseverança. Entendeu? Então, assim, quando a gente olha para as tribulações que a gente passa e analisa como a Bíblia diz, pra gente se manter alegre, não é aquela alegria de, tô passando por problema, não, mas é uma alegria que me faz chorar, porque sim, eu tô passando por problema e eu sou carne ainda, eu sofro, mas é uma alegria que me faz olhar com um olhar de esperança, lembrando que esse tempo é passageiro, então eu não posso me mover por aquilo que eu vejo, por aquilo que os meus olhos veem, mas eu preciso me mover por aquilo que os meus olhos da fé enxergam, que é Deus estabelecendo um reino onde não tem choro, não tem lágrima, não tem tristeza, não tem morte. E nós veremos para ele, para todo sempre com ele nesse novo reino. Então, olhando para esse lugar, para essa terra como algo passageiro. E muitas vezes o problema é esse meio do caminho, né? De acreditar nessas coisas. Então, eu declaro sobre a minha vida tal coisa, ou eu vou ofertar para receber tal coisa. Se esquecendo que Deus muitas vezes quer que a gente passe por dificuldades, né? Como a Bíblia diz, a tribulação vai produzir em vocês perseverança. Cara, quando você passa por um momento difícil, a hora que você olha pra trás, você fala, nossa, cara, como é que eu passei por isso? Aí vai chegar o próximo, você vai falar, pera, eu lembro, eu passei. Se eu passei uma vez, eu vou passar de novo, entendeu? Só que a gente se esquece desses meios que o Senhor às vezes tem pra derramar a sua bênção. Quando a gente olha pra Bíblia, acho que todos os momentos difíceis que existem na Bíblia, por exemplo, Moisés com o povo no deserto, Noé no dilúvio, Jesus no deserto, a perseguição dos cristãos, principalmente por Nero. A gente vê todos esses momentos difíceis, a gente olha e logo depois deles, Deus estabelece um tempo de paz, de bonança. Então, Moisés, 40 anos no deserto com a galera. Só a galera murmurando, ele levando pra Deus, velho, o que eu faço? Destrói geral. Não destrói, calma que eu vou controlar a galera. O que tem depois? Terra prometida, a terra que emana leite e mel. Sei lá, o próprio apóstolo Paulo sofreu, apanhou. Aí ele vai lá e diz pra Timóteo, segunda carta, eis que estava reservado uma coroa pra mim e pra todos aqueles que amam a sua vinda. Aí a gente tem Jesus no deserto. Jesus foi impelido pelo Espírito para ir pro deserto, chegou lá, foi tentado 40 dias pelo próprio Satanás. No final, João capítulo 3, se eu não me engano, Jesus saiu cheio do poder de Deus do deserto. Então, a gente olha para a Bíblia e vê esses cenários difíceis, de pressão, cenários que a gente fica pressionado, que passa por dificuldade, e a gente esquece de olhar o depois disso. Deus tem uma recompensa. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, a gente olha pro problema e tenta resolver do nosso jeitinho ali. Então, vou dar uma oferta aqui, porque Deus vai me abençoar. Ou eu vou declarar sobre minha vida que não sei o quê. E se esquece que Deus muitas vezes quer que a gente passe por esses problemas. Para que no nosso coração seja produzido perseverança. Pra gente ter o caráter aprovado diante do Senhor. Entendeu? Que bênção. Vamos lá, então. Pegando um tema atual. Polêmicas. Não, um tema atual sobre a igreja. Algumas pessoas apoiam Israel. Uhum. E esse contexto todo de guerra, de conflito e tudo mais. Qual é a sua visão em relação a isso? Em relação às guerras, você tá falando? Em relação à igreja apoiando Israel e tudo mais. E algumas pessoas até meio radicais, né? Você vê, principalmente na internet, pessoas, tem que matar todo mundo. Então, assim, como que você, com todo o conhecimento que você tem, como que você vê isso? A igreja apoiando Israel? Enfim. Eu acho assim, a gente precisa separar duas coisas, que é igreja de Deus e Israel. Israel é parte étnica, né? Então, assim, os israelenses, eles creem num Messias que vai vir, tá? Então, eles não creem em Jesus como Messias. Jesus, para eles, foi só um grande profeta.
Tá? Essa é uma separação que é importante. A partir do momento que algum israelense, algum judeu crê no Senhor Jesus como único suficiente Salvador, que Jesus é o Messias, ele passa a ser igreja, assim como nós. Então não existe aquilo que a carta de Romanos é um tratado teológico que fala exatamente sobre isso, da separação que não existe mais, um muro que foi quebrado por Jesus, que não separa mais judeus e gentios. Agora nós somos só um povo, uma nação diante de Deus, que é a igreja do Senhor. E aí quando a gente olha lá para Israel, a gente tem que olhar com essa perspectiva de que eles são futuros irmãos nossos, ou irmãos nossos já em Jesus, e também lembrar da questão escatológica. Então, a vinda de Jesus está completamente relacionada com Israel e com aquilo que acontece em Israel. Aquilo que Jesus chama de abominação da desolação de Daniel, lá em Mateus capítulo 24, é justamente o retorno dos sacrifícios lá no templo em Jerusalém. Então, quando voltarem a ignorar o sacrifício de Jesus, como voltando a fazer sacrifícios anuais lá no templo de Israel, como acontecia lá no tempo, na aliança de Moisés, aí é porque eles estão desonrando mesmo a questão do sacrifício de Jesus. Aí começa a agenda escatológica de Jesus. E aí a gente vai ver, antes disso vai ter o princípio das dores, né, que a Bíblia chama lá em Mateus 24. Então, primeiro sinal, cuidado para quem vos engane, Jesus falando. Cuidado para quem ninguém vos engane. Vão se levantar falsos mestres, tentando ensinar falsos ensinos, tentando trazer para vocês uma mensagem que não é aquilo que eu trouxe. Aí vai lá, rumores, guerras e rumores de guerras, os terremotos, os desastres, todas essas coisas, mas ainda não é o fim. Aí no versículo 14 ele diz: e o evangelho do reino será propagado por todo o mundo e então virá o fim. E aí começa essa agenda da abominação da desolação, né? Que é o sacrifício voltando lá no templo e tudo mais. Então, Israel, a gente precisa, como cristão, olhar assim para Israel primeiro, com um olhar de compaixão. Esquecer as questões escatológicas, esquecer que sim, Jesus tem uma agenda com Israel, mas se lembrar que eles são irmãos nossos. Então, orar para que Israel se converta ao Senhor. E orar para que eles entendam que o Senhor Jesus é Rei e Salvador deles também, entende? E orar, porque todas essas guerras, querendo ou não, envolve muita gente inocente, né? Muita família inocente. Então, para que o Senhor traga paz, né, sobre Israel. A gente sabe que essa paz que Jesus prepara para Israel não é uma paz terrena, então pode ser que eles passem por muitas guerras ainda, mas que eles entendam que a paz que Jesus, Deus, separou para eles é uma paz eterna, né, na Nova Jerusalém. Mas eu acho que olhar com esses olhos primeiro de compaixão, entendendo que eles são pessoas, são seres humanos, filhos de Deus, criação de Deus. Depois analisar a questão escatológica, e sim, nós devemos orar por Israel, voltar os nossos olhos para Israel, nesse sentido para discernir os tempos, né? A Bíblia fala sobre isso, discernir os tempos. Então, olhar para Israel e começar a ficar esperto em relação à volta de Jesus, eu acho que é muito importante. Mas primeiro caminho é esse caminho da compaixão, de entender que eles são irmãos nossos ou futuros irmãos nossos em Jesus. Show. E aí, Igor, tá quietinho? Tá só absorvendo. Tô aqui, Tá igual o jacaré no lago Posso aqui, dizer ó. uma coisa? Eu tô morrendo de frio. Juro que eu tô tremendo aqui. Aumentar só um pouquinho o ar só. Desliga até. Não, não precisa desligar não. Nossa, é que acho que eu sou magrelinho. Olha, aqui ó. Eu tô aqui, ó, com a minha jaqueta. Nossa, eu tô aqui me tremendo de frio, juro. Eu acho que também o vento tá aqui também, é por isso. Só um pouquinho, tá ótimo, Samuca. Não, mas assim, sensacional, tem que você tá compartilhando aí sua visão. Glória a Deus. Tem vários insights aqui, ó, quem estiver nos assistindo, que você trouxe, né? Primeiro que você tá numa caminhada... Dar um insight aqui. Joga nos comentários aí as perguntas, ó, que você tem, comenta aí alguma coisa para ajudar a engajar o canal da galera aqui. Vamos lá, galera, ajuda nós aí. Quanto mais você comenta, mais o YouTube entende que esse canal é relevante e que ele precisa ser levado, entendeu? Então, ó, comenta aí para ajudar. Pegou o código, Pronto. hein? Não, vários insights, você, é um jovem, 28 anos, mas que já tem uma estrada bem madura na sua caminhada cristã, né? Então, isso eu acho algo muito importante aqui que você trouxe aqui para nós. Então, esse relacionamento construído com Deus... tem as lutas da vida e, né, você ter essa perseverança de seguir no caminho que você acredita, tal. Isso te traz essa autoridade para falar sobre esses assuntos, né? Outras questões aqui muito bacana que eu achei que você trouxe foi essa
que você falando sobre as dificuldades, eu trouxe muito aqui com a visão empreendedora, né? Então, eu vejo que muitas vezes dentro da igreja, independente de qual igreja seja, muitas pessoas procuram Deus para barganhar algo, né? É mesmo. E talvez pelo momento aí que você compartilhou, que querendo ou não o mundo hoje vive esse momento midiático através das mídias sociais, que a grande maioria vende o sucesso, vende aquelas coisas, o resultado rápido. Como é que é? Trabalhe 3 dias da sua casa pelo seu celular, você vai receber 5 mil reais. Já caí nisso. Não, isso tem todos os dias até hoje, entendeu? Então, e na verdade assim, você trazendo isso, enquanto você estava falando, quantas e quantas vezes no empreendedorismo, né? Eu tive que lidar ali com situações de que pressão. tava doendo muito, de pressão, de angústia, de dificuldade, mas que de fato, depois que eu me converti, depois que eu comecei a construir um relacionamento com Deus, eu vi que eu estava sendo preparado para viver algo maior, entendeu? E isso dá para aplicar em todas as áreas da vida, pessoal, profissional. Talvez o período ali que eu mais tomei porrada na minha vida foi quando eu me batizei na igreja, falando a real. Eu vim da igreja católica, fui e respeito muito, mas fui batizado, fiz primeira comunhão, crisma, né? E depois que eu entrei já fui coroinha, você acredita? Legal, pô. Coloquei a batina, batina, né? Não lembro. Batina. Coloquei o negócio e tudo lá, fui lá. Isso eu nunca fui. Mas eu participava na adolescência, assim, de um grupo de jovens que tinha lá, que eu fiz muitos amigos, alguns eu tenho amizade até hoje, pô. Fazer quarentinha, tinha 13 anos. E não 14. Parece, hein? Tá conservado. A gente tá conservado. Não foi nada, não. Não, então é bem legal, assim, todo esse conteúdo aí que você tá trazendo aqui pra nós, porque são coisas reais, né? Por exemplo, eu tava lá fiz o discipulado da JNI, na minha vida foi transformador, fiquei 2 anos lá, fiz lá tudo certinho. Ciclos, né? Os ciclos e tal, e ainda vou nos cultos lá de vez em quando, tô indo mais de domingão, de terça-noite. E, cara, o que eu via lá, assim, muito, Tenka? Eu vi muitas vidas ali serem transformadas genuinamente, assim, umas histórias, uns testemunhos muito fortes que eu conheci através ali, pessoas que eu conheci ali na JNI. De contato ali, né? Mas tinha uma galera, cara, que parecia que você tinha que estar implorando pra pessoa estar indo lá. Falei, meu irmão, eu não sei, eu vou te dar um pedala, cara. Porque, não, você tem que estar aqui de todo o coração, entendeu? Gustavo Mentor. Não, pô, você tem que estar aqui, é uma escolha que você faz na vida. E nas escolhas tem muitas lutas. E muitas vezes parece que quando a gente faz uma escolha de servir a Deus e de ter esse propósito, é onde o inimigo começa a trazer várias tentações para te afastar. Então, até já pegando isso, uma pergunta. Manda. Já teve vontade de desistir? Entendeu? Não é desistir de Deus, você não, entendeu? Porque uma vez que você tem contato com Jesus, eu acredito que é impossível a sua vida não ser transformada. Não, mas você diz em relação às coisas de Deus, né? As coisas de Deus, esse envolvimento, entendeu? Muito. É muito comum, assim, é até engraçado que eu tô com 28, fazem, eu acho que uns belos de uns 8 anos aí que eu ouço pessoas falando, não, você vai ser pastor. Eu fiquei, não, tá bom, então se a pessoa, um dos requisitos que o apóstolo Paulo traz pra ser pastor, na carta de 1 Timóteo e Tito, é justamente o reconhecimento da igreja. Então a igreja reconhece você como pastor, as pessoas veem isso em você. Eu comecei a falar, não, beleza, então tá bom, então vamos me posicionar, sou pastor. Mas várias vezes eu fiquei, cara, mas será que é isso mesmo? Sabe ter essas crises? Aí eu fui pesquisar, tem um cara chamado Hernandes Dias Lopes, né? Príncipe dos pregadores de hoje em dia. E até ele falou, cara, eu tenho crise até hoje de me perguntar, será que eu estou vivendo o propósito de Deus? Cara, e é muito comum ter essa crise, muito comum, porque a gente vive num corpo carnal, a nossa mente é limitada, a gente vive num corpo que tá preso e tá ali, infelizmente, influenciado pelo pecado. Então a gente sempre vai tentar voltar atrás, sempre. Tanto que o discurso de Jesus é justamente, persevera, prossiga, não desista. O apóstolo Paulo vai dizer, rumo em direção ao alvo, eu não paro, né? Eu não retrocedo. Então, assim, é muito difícil. Mas, por outro lado, assim, acho que quando a gente entende, existem 2 caminhos para você continuar seguindo em frente, né? O primeiro é o do amor. Então, você ama aquilo, você vai querer estar ali. Então, o caso que você falou lá dos meninos que às vezes
eles estavam lá de coração e tal, mas tinha Sim. uns que você tinha que, pô, meu, vamos lá, né? Tipo, Sim. engaja aí, vamos estar junto. É porque é o seguinte, o segundo caminho depois do amor é a disciplina, o compromisso. Eu dei minha palavra. Assim como a palavra de Deus não volta atrás, a Bíblia diz para eu ter em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses capítulo 4. Se Jesus não voltou a sua palavra atrás, eu não posso voltar com a minha. A Bíblia também diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é do maligno. Então quando você dá o seu compromisso, quando você dá a sua palavra, cara, eu vou honrar com o meu compromisso. Isso independe de tempo, isso independe de circunstância, isso independe de vontade, de se eu tô com vontade ou não tô, se eu tô com disposição ou não tô, nem depende, eu preciso honrar com o meu compromisso, entendeu? Então, essa é uma coisa que falta muito hoje em dia, essa honra em relação à palavra, sabe? Não em si a palavra de Deus, mas em si a palavra da pessoa, Sim, entendeu? Ter valor. E essa é acho que uma das maiores dificuldades que fazem as pessoas pararem hoje, elas se movem por sentimento, então, hora ela gosta de uma coisa, ela vai lá e faz, a hora que ela parar de gostar, ela começa a gostar de outra coisa e se move, e a vida dela é essa onda, essa montanha russa, e quando você pergunta pra ela, e aí, mas pelo que você tem vivido? Eu não sei, ela não responde, ela fala a primeira coisa que veio na cabeça dela, ou aquilo que ela mais se apaixonou, mas ela não tem algo que ela tá sendo resiliente durante toda uma jornada, sabe? Eu posso afirmar, assim, por muito tempo cara, tinha uma época que eu tava na onda do TikTok, aí teve uma outra época que eu tava na onda de, sei lá, postar vídeo no YouTube. Eu tava lá me movendo pelas ondas, aí eu comecei a parar, peraí, calma. Se hoje me tirarem aquilo que eu tenho, quem eu sou? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer às vezes, sabe? Cara, se me tirarem tudo que eu tenho hoje, eu ainda vou conseguir dizer quem eu sou? Ou será que o que eu sou se baseia naquilo que eu tenho hoje? Entendeu? Isso é muito forte, porque... Uma pergunta reflexiva. Entendeu? É. Porque se aquilo que você tem te define como quem você é hoje... A partir do momento que você perdeu aquilo, você não é nada. Sim. Parou pra pensar? Então, assim, isso é uma coisa que se perdeu hoje em dia. As pessoas, elas se movem por aquilo que ela tem ali na hora. Então, pelo ter, não pelo ser, né? Exatamente. Então, quando você perde o que você tem, você deixa de ser. Se o seu ser é baseado no que você tem, quando você não tem, você não é. Então, é muito complicado. E esse lance de desistir envolve muito essa questão de não parar para pensar nesses princípios. São pilares da nossa vida. O que me define como Mateus? Eu sou filho de Deus. Eu não tenho como perder Deus. Então, eu vou sempre ser filho de Deus. Ponto, acabou. Eu posso ter dinheiro, posso não ter dinheiro, posso ter conquista, posso não ter, posso ter minha família comigo, posso não ter, posso ter amigos, posso não ter, mas eu tenho Deus. Então, isso não muda. Então, por isso que a minha identidade não muda, porque o meu Deus não muda, entendeu? Então, se eu entendo isso e se eu carrego isso comigo, o que vem é só o que passa pela minha vida. Então, hoje eu tô com dinheiro. Glória a Deus. Amanhã eu tô sem dinheiro. Divide com a Glória gente. Glória a Deus. Não, mentira, gente. Meu pix, ó, coque.tenca@gmail.com. Faz aí, Deus abençoe. Mas assim, é muito sério isso, porque isso se perdeu muito hoje em dia. Sim. A gente se baseia por aquilo que os nossos olhos veem. Então, eu vejo uma pessoa no Instagram cheia de seguidor, eu quero aquilo. Aí se alcança aquilo, quero outro. Então agora eu vou mirar em outra coisa. Agora eu quero outra coisa. Então agora eu quero outro. E se mover por aquilo que os nossos olhos veem. Esquecendo que a gente não pode se mover por aquilo que os nossos olhos veem. A gente precisa se mover pelos olhos da fé. Entende? Sim. E quando a gente se move pelos olhos da fé, a gente entende que a recompensa que está separada pra gente não é aqui. É lá na Nova Jerusalém, lá com Jesus, a vida eterna e tudo mais. Então, parte desse sentimento de desistência que às vezes a gente tem, é porque às vezes dá esses lapsos de, peraí, que eu quero, qual que é o meu foco agora? Entende? E às vezes, um sentar numa cadeira, tomar um belo de um café, respirar fundo, rever os princípios, rever os valores, rever os pilares, aquilo que é fundamento para sua vida, pode resolver tudo. Ou às vezes, destruir tudo aquilo que você conquistou até aqui e refazer os seus pilares também é um outro caminho para poder não desistir mais das coisas. Aí sim, mas é uma luta, né? Pô, diária. Eu acho que todo mundo passa por isso. Você como empreendedor, você pode falar. Sim. Quando vem um momento de pressão, não dá vontade de virar a mesa e falar, não, tudo, quer saber? Embora. Se vira. Sim. Não conta comigo. Dá vontade, mas aí primeiro, você se lembra que você ama aquilo. Sim. Né? Esse é o principal, você se lembra que você ama aquilo. Segundo, você lembra que você tem um compromisso. Você assumiu Existem esse compromisso. pessoas debaixo de você que você precisa honrar. Sim. Entendeu? Eu não posso deixar de
cumprir com a minha palavra, porque isso vai impactar em várias outras pessoas. Com o evangelho é a mesma coisa. Se eu não honro com a minha palavra hoje, isso vai impactar em outras pessoas. As pessoas vão olhar, puxa, olha o Tenka falou que ia vir, não veio. Sim. Entendeu? Olha o Tenka falou tal coisa, eu tô fazendo outra. Então isso pode impactar em todas as áreas, né? Todas as áreas mesmo. Tipo, até pegando esse gancho, por causa do empreendedorismo, eu fiz muitos cursos, mentorias e tudo mais ao longo da vida aí. Vendas, liderança, oratório, não sei o quê. Beleza, todos foram muito válidos. Em algum momento ajudou na jornada. Sim. Nada se compara ao que eu aprendi frequentando a igreja, nos cultos, no discipulado, entendeu? Então, de fato, assim, quando você começa a buscar mesmo esse relacionamento com Cristo e, ler a Bíblia, eu fui ler a Bíblia, de verdade, eu tinha... Faz 3 anos, entendeu? Até meus 35, 36, eu nunca tinha pego pra ler, entendeu? E, de fato, assim, você vê que tudo que você aprendeu na vida tem ali, coisas que eu ainda vou aprender tá lá já, então... Tem um teólogo, não sei se é teólogo ou pensador, ele fala que a Bíblia é mais atualizada que o Jornal de Amanhã. Mas exatamente. Entendeu? Ela é útil pra tudo, cara. Pra tudo. É lógico, né? A Bíblia é a palavra de Deus, a gente precisa honrar isso, mas, cara... a Bíblia é útil, por exemplo, para você aplicar um princípio dentro do empreendedorismo. Entendeu? Sim. A Bíblia é útil para você aplicar um princípio dentro de uma escola, dentro de, sei lá, um projeto que você tenha. Você consegue coletar coisas dentro da Bíblia, ensinos, por exemplo, de Jesus, que te ajudam também em coisas da sua vida terrena. Afinal, é um manual pra gente para esse tempo. Entendeu? Sim, é um manual da vida. É um manual para esse tempo que nos guia para um tempo futuro, mas com coisas práticas pra gente colocar hoje no nosso dia a dia, né? Então ela é muito útil. A Bíblia mesmo diz sobre ela mesma. Ela fala que a palavra ela é útil para o ensino e para a repreensão. Então é para todas as coisas. A gente consegue utilizar a Bíblia pra gente aprender coisas pra gente aplicar no nosso dia a dia, ou para ouvir, lógico, né, nesse ensino, ouvir a palavra do Senhor, né? Deus falando conosco, propriamente dito, sabe? Glória a Deus. Pegando aqui o que o Gustavo falou, eu acredito que pro cristão que vem do mundo, né, que você ainda teve ali a sua vida dentro da igreja, se perdeu dentro da igreja por um tempo, mas enfim, foi achado nele. Sim, foi a dracma perdida. Foi a dracma perdida dentro de casa. Mas assim, nós que viemos do mundo, que a gente tem uma vida toda torta, e aí você se converte. Aí ele falou ali, poxa, quando eu me converti foi onde eu vi que minha vida que eu mais passei dificuldade. Mas na verdade a dificuldade já tava lá. Só que você era cego. E aí, de repente, você tem tudo escancarado. Aí a sua vida tem que se alinhar. Tem que se ajeitar de acordo com aquilo que tá na Bíblia. Então, é um processo de lapidação e é contínuo, né? Às vezes você tá ali dentro da igreja, vivendo coisas que você fala, poxa, isso aqui não tá legal. O próprio Espírito começa a nos confrontar. E ó, vou falar uma coisa pra você. A lapidação que, por exemplo, vocês precisaram em questão de largar hábitos. Por exemplo, vocês bebiam? Sim. Vocês fumavam? Mas não, mas outras coisas. Por exemplo, meu pai fumava muito. Foram hábitos, foram lapidações que envolviam algo externo, sabe? Então, por exemplo... as pessoas olhavam pra você e elas vão te falar que você é crente ou não, porque ela vê você, por exemplo, não bebendo, não fumando, não sei o quê. Agora, a lapidação que eu tive que passar foi uma circuncisão de coração. É uma coisa que ninguém via. Então, pras pessoas, antes de eu me converter, eu já era convertido. Porque eu tava fazendo as coisas de Deus, eu não bebia, eu não fumava, eu não tava aparentemente mentindo pras pessoas. Entende? Então, por exemplo, eu tive muito problema com pornografia e masturbação por vários anos. Coisa interna. Ninguém sabia. Entendeu? Até eu confessar. Ninguém sabia. Nossa. E era uma coisa interna. Era uma luta minha interna ali, que eu precisava, cara, todos os dias batalhar. E é uma coisa que uma coisa que ninguém vê, né? Então... tem os dois lados. É muito difícil essa questão de renúncia em relação a coisas, né, hábitos, né, que você cria quando você tá fora da igreja e tal. É muito difícil. Eu enxergo essa dificuldade. Mas eu falo que, assim, pessoas que cresceram na igreja têm umas dificuldades, assim, gigantescas, principalmente com lutas internas. E são coisas que são muito perigosas, porque ninguém vê. Só o Senhor vê. Então, mentira... defraudação, pornografia e masturbação, orgulho, soberba, gula, muita coisa que ninguém vê, entendeu?
Mas que existe. E, inclusive, a gula é um problema do crente. Porque tem crente que fala assim, mas a gente gosta de comer. Porque a gente não bebe, mas come. Então, assim, nossa, tá ali, isso né? É ridículo. É uma coisa assim que você fala, ridículo. Você fica, como assim? Tem um livro do pastor Iago Martins, ele fala pecados aceitáveis, né? Muito entre aspas, mas ele fala justamente sobre esses pecadinhos, né? Sim. Que a gente às vezes passa o pano, sabe? Tipo, a gula, ou a fofoquinha, sabe? Tipo, nossa, tá sabendo? Fulano, isso aqui? Nossa, não tô. Não, você só tá me atualizando, tá tudo certo. Você não tá fofocando, você só vou tá te me contar contando. pra você orar. Eu tô te contando pra você orar. E a gente esquece que o nosso chamado é pra se chegar diante do Senhor. Sim. Colocar sobre ele as nossas súplicas, angústias, assim, não ficar passando por irmão do lado. E é muito interessante isso daí, porque eu acho que até pra quem tá dentro da igreja, porque assim, eu ia pra igreja e parece que os pecados, tipo assim, quando alguém se converte, ela conta que ela tinha uma vida toda errada. Aí você vê o cara que tá lá dentro da igreja. E às vezes a vontade que ele tem é tipo assim, eu vou sair e vou ter um testemunho desse também, entendeu? Porque o cara, porque parece que o testemunho, né, é maior, vamos dizer, do que... frequentei, centro de não sei o quê, exato. Fiz não sei o quê, nossa, usei LSD, andando de avião, tá ligado? Pulando de paraquedas. Vira uma disputa pra ver quem tem o melhor testemunho. E aí, tipo assim, uma situação dessa... Cara, isso é muito real. Cara, onde a pessoa tá ali, é um pecado que ninguém vê. Então, assim, eu acho que até entra um pouco, porque às vezes eu vou na igreja e tem um amigo meu que ele é homossexual, e ele é homossexual assumido. E a gente vai na igreja junto. Sim, legal. Então, eu acho que assim, as pessoas, alguns ficam até olhando assim, né? Tipo, né? Mas, cara, e o pecado que você tá aí escondidinho, que ninguém tá vendo? Você tocou num ponto que pra mim é um dos motivos pelo qual a igreja não sabe cuidar de pessoas como homossexuais, transexuais, enfim, qualquer um dos gêneros. Esse é um dos maiores motivos. Porque a gente considera aquela pessoa que tem um pecado externo, ela tá precisando mais de Jesus do que eu. Não. Eu tô precisando mais de Jesus que ela. Exatamente. Entendeu? Ai de mim. Eu preciso olhar pra mim e me ver como Paulo se via. Eu sou o maior dos pecadores. Entendeu? A própria Bíblia diz que a gente tem que enxergar o outro. Entendeu? Né? Então, aquele que é homossexual, que tá sofrendo disso, que tá tendo ali a prática homossexual e tá, enfim, tá cometendo esse tipo de pecado, ele precisa mais de Deus do que eu que minto. Mentira. É um erro enorme. Esse é um dos maiores problemas, porque pelo qual a igreja não sabe cuidar dessas pessoas. Porque ela enxerga essas pessoas como alguém que... mas ela... E se ela dá em cima de mim? E se não sei o quê? E se não sei o quê? E esquece de olhar pra dentro e falar, cara, eu sou o maior dos pecadores. Eu preciso de Jesus tanto quanto ela. Entendeu? E, enfim, essa é um problemaço. E quem tá de pé, olha pra que não caia. Esse é um problemaço. E tem gente que acha que tá de pé. Esse é o maior problema. Então, e aí o que acontece? Dentro desse que acha que tá de pé, tem também aquela disputa pela santidade. Que algumas pessoas, eu tô falando minha experiência, sim. se colocam, né? Porque tá até há mais tempo na igreja, de fato, sim. né? Mas aí você deixou claro que tempo de igreja também não significa nada, né? Não tem como, só quem esquadrinha o coração. Quanto tempo de igreja o ladrão da cruz teve? Então, exatamente. Entendeu? Então, assim, aí a pessoa entra numa disputa de santidade, né? Eu tô aqui há mais tempo, então eu sou mais santo que você, eu posso, né? Isso é o perigo. E uma das coisas que me preocupava bastante quando o Gu foi pra igreja era exatamente isso, porque o cara que tá em Jesus mesmo, ele não tem essas coisas de ficar... Ele vai levar Jesus pra você com naturalidade. Você vai falar, você vai bater um papo com ele. Eu lembro que ele conversava com o Mika e ele falava, o Mika é fenomenal. Sabe? Porque não tinha essa religiosidade. Se você estiver assistindo esse podcast, Pastor Mika, nós te amamos. Cadê a câmera geral ali, ó? Você é fenomenal. Você impactou a nossa vida. Você é bênção. Te amamos. Te amamos, com certeza. Falei com o Mika hoje, inclusive, hein? My dear. Na graça. E não tinha essa religiosidade, né? De fato, um cristão que vive a palavra de Deus e sabe dos seus próprios pecados, né? Aquele que diz que não é pecador já está pecando. Como que você vê isso? Essa questão de pessoas que como lidar? Porque acho que é só a maturidade mesmo, né? Só crescendo na fé. Assim, lidar com essas pessoas que se acham maiores, eu acho que o problema é que tem que ser solucionado através de um confronto. Ela provavelmente não vai ela vai ser orgulhosa. A primeiro momento ela vai falar, tá doido? Eu ando de igreja, querendo falar pra mim o quê? Querendo falar que eu tô errado? Sim. Ela vai espanar. Mas a hora que o Senhor confrontar o coração dela no secreto, eu falei com você não me ouviu.
Você que tem tantos anos de igreja, você não me ouviu, não soube reconhecer que era eu te confrontando, entendeu? E esse é um problemaço, porque, por exemplo, vou dar um exemplo que você já acha que já deve ter ouvido. Aquele comentário tipo, olha só, tá lá adorando, deve estar no primeiro amor. Já viu? Sabe? Sim. Esse é um erro gigantesco que eu falo que eu já cometi muito. A gente olha lá para Apocalipse, quando Deus ele denuncia o pecado da igreja, e fala, vocês são ótimos servos, vocês fazem de tudo, mas eu tenho contra vocês uma coisa, vocês abandonaram o primeiro amor. Quando a Bíblia fala sobre o primeiro amor, a gente tende a pensar, né, a galera que tá há bastante tempo da igreja, a gente tende a pensar que esse primeiro amor é aquele primeiro contato com Jesus. Então, é o momento que você encontra Jesus, e você lê a Bíblia, e você tá ali dedicado e tal, não sei o quê, e passa um problema, você, não, glória a Deus e tal. E a gente se esquece que o lugar do primeiro amor não é um lugar de passagem, é um lugar de permanência. O primeiro amor é um lugar que eu vivo todos os dias, desde o primeiro encontro até todos os encontros que eu tenho por Jesus. Então, quando a gente olha pra uma pessoa e fala assim, que fofinha, ela tá no primeiro amor, é porque você já abandonou o primeiro amor. Entendeu? Você olha pra pessoa entendendo que ela tá numa fase e esquece que você tá na mesma fase que ela, você tá vivendo o mesmo tempo que ela. Entendeu? O que te torna maior que ela? Tempo de igreja? Pô, se o tempo acabar, se Jesus extinguir o tempo, você perdeu a sua coroa. Entendeu? Tempo de igreja, tempo de ministério. Isso tudo coroa, quer dizer, a gente coloca no troféu, né? Que a gente às vezes coloca na nossa prateleira e esquece, entendeu? Tem um texto de Apocalipse, capítulo 4. A Bíblia diz que os anjos, os anciãos, tiram as suas coroas e jogam aos pés de Jesus. É isso que a gente precisa fazer às vezes, tirar os nossos troféus, tirar o tempo de igreja, o tempo de ministério, tirar as conquistas, quantas pessoas eu ganhei para Jesus, enfim, tirar essas coroas, esses troféus e lembrar que eu sou só mais um, que tô tentando levar mais um para Jesus, entendeu? Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, de uma pessoa que se acha mais santa, por exemplo, né, que, cara, eu tô aqui para te ajudar. Mas não, se você quiser me ajudar, pode ser que eu não vou aceitar. Porque você tem menos tempo de igreja que eu. Esse é um problemaço. A pessoa já se perdeu. Entendeu? Porque ela se acha que o tempo dela diz a respeito do que ela conhece sobre Deus. Bem, a experiência, sim, ela tem mais experiência. A gente deve honrar as pessoas que têm mais experiência. É óbvio. Isso é questão de honra. Tem pessoas que o que eu vivo hoje plantaram em oração lá atrás. Isso eu honro. Entendeu? Mas eu preciso entender que eu, como uma pessoa, por exemplo, que estou há bastante tempo na igreja, preciso de Jesus tanto quanto a pessoa que acabou de chegar, entendeu? E não perder esse olhar, não perder essa perspectiva, essa ótica, faz com que eu tenha uma vida sadia com os meus irmãos, com as pessoas que estão chegando, com as pessoas que estão há bastante tempo. Eu olho para as duas e falo, todo mundo aqui, eu, você e os dois lados, precisa de Jesus o quanto tanto igual, entendeu? É difícil. É difícil. É difícil, minha filha. Minha filha. Não, mas ó, essa visão aqui que vocês dois falaram, eu compactuo muito e vejo que já conheci muita gente que teve uma experiência dentro de alguma igreja evangélica, tá? Uhum. E se afastou porque saiu traumatizado e sou crente, sou cristão, agradeço muito a Deus a oportunidade que eu tive de conhecer a igreja do Nazareno, conhecer através da Medina, mas depois o Mica foi um cara que transformou a minha vida, foi um pastor dentro da igreja. E todos que estão lá, os cultos do Valvassoura, do Cris, do Clebão, então assim, dentro da igreja, fiz grandes amizades. Então, assim, é um ambiente transformador. Sim. Porém, mudei muitos hábitos da minha vida, né? Porque você quer seguir um caminho, vai se relacionando com pessoas que buscam Jesus, que buscam o mesmo propósito que você acredita para a vida, né? Mudei minha visão em tudo, de família, de negócios. Legal. Por exemplo, hoje eu sou um trabalhador da Newcastle. Por muitos anos a Newcastle estava num lugar de idolatria da minha vida. E eu estava perdendo muitos outros lados da minha vida por idolatrar algo que hoje para mim é apenas um trabalho. Se for da vontade de Deus, queremos crescer, prosperar, mas sem nenhuma idolatria de nada. Então assim, a igreja de fato
falo como uma pessoa que se converteu e que é muito grato, assim. Enquanto eu estiver aqui na Terra, uma coisa que eu aprendi lá de casa é ser grato em quem já te abraçou, em quem já te estendeu a mão. Então, a igreja na minha vida foi um processo transformador. Legal. Que, cara, eu vou ser daqui 200 anos, eu vou ser grato, entendeu? Eu vou estar... Sim. Só que esse assunto é muito importante, porque eu já vi muitas pessoas que foram frágeis também, que eu acho que quando você toma uma decisão, você tem que ser resiliente, você tem que ser perseverante, você colocar o coração em Jesus, não é você colocar em coração em pessoas. Qualquer ser humano vai falar em algum momento uma frase que vai te desagradar, se isso for o suficiente para te afastar do seu objetivo. Então prova que aquilo não era um objetivo, não era um propósito, né? Apenas uma coisa momentânea, igual foi falado aqui. Mas é nessas questões mesmo, entendeu? De chegar ali uma pessoa nitidamente com um pecado externo e se sentir extremamente jogada, e muitas vezes essas pessoas que estão jogando tá cheio de pecado interno, ou uma arrogância em forma de humildade, que é aqueles conselhos que tá te atacando pra caramba, entendeu? Eu nunca tive isso na igreja, tive muitos conselhos, muitos cultos que eu assisti, foi uma pedalada na minha cabeça, caraca, presta atenção. Pra mim mesmo, presta a Deus, tô te ouvindo, hein? Mas assim, de fato eu já vi muitas pessoas, sabe, e às vezes no mundo, a galera é muito louca e eu sou desse jeito mesmo e já era, são muitas vezes mais honesto, né, em mostrar essas fragilidades do que num ambiente que eu sou todo posudo, e entendeu? Então foi legal essa visão, porque de fato eu acredito que afasta muito, entendeu? É demais. Em todas as igrejas, mas eu vejo que essa altivez, assim, né? De falar, eu sei, eu te ajudo, eu consigo. Sim, eu sei mais do que você, porque eu tô mais tempo na fé. Ou, tô fazendo um jejum aqui, um propósito com Deus. Sei lá, cada 5 minutos eu tô falando pra alguém que eu tô... Tem uma pessoa que eu falo, na próxima eu vou te fazer um outdoor pra você, hein, fulano, que você tá... E assim, eu vejo muito isso... não generalizando jamais, mas eu vejo que isso às vezes dá uma afastadinha, entendeu? Tipo, falo, não é sobre isso, acho que a igreja é um hospital, entendeu? E você aceitar suas imperfeições pra você buscar tá com o coração aberto pra... Eu falo isso porque, se eu me permitir e conhecer a igreja do Nazareno, que foi o lugar que transformou a minha vida, nesses quase 40 anos, foi o lugar ali que, cara, nunca vivi um sentimento assim, foi porque eu vi a transformação da Medina dentro de casa, que foi através dela. Testemunho. Mas não o discurso, entendeu? Porque, cara, eu era dos botecos da cerveja. Aí sem maldade, sertanejão, futebol e cerveja. Já era casado com uma linda mulher, entendeu? Rock and roll, entendeu? Mas, cara, se você entrou na igreja, ela teve o contato dela, se batizou, se converteu e de fato eu via lá. Se ela fosse ficar na minha mente ali no moralismo, com todo a respeito enchendo o saco, não sei o que, tudo é pecado, fala, sai daqui. Mas é o quê? No exemplo, não, cara... mas é porque eu acho que eu tava vivendo... Era tão genuíno aquilo na minha vida, que quando eu recebi Jesus, eu queria agradar ele. Eu queria só agradar e eu queria estar ali na igreja, sabe? Eu frequentei a igreja por 2 anos, uma igreja gigante, sem falar com ninguém. Eu ia nos cultos e ouvia a palavra e falava, gente, tá falando comigo. Tudo isso tá falando comigo. E eu fui resgatada, eu não fui evangelizada dentro da minha casa. Né? Deus, ele me mostrou em sonho as coisas. Então, assim, o meu testemunho é muito... eu era uma pessoa muito mística. Então, tipo, tudo pra mim era esotérico, era lei da atração. Depois eu fui entender que era fé. Então, o Senhor teve que trabalhar muito em mim. Então, aí eu não queria beber mais. Aí, tudo aquilo que eu fazia, eu não queria fazer mais. Já não tinha mais valor. Aí, aquele grupo de pessoas que eu estava, já não era... eu queria falar de Jesus. Eu queria falar de Jesus, mas eles não estavam prontos pra ver Jesus. Eu falava, poxa, eu não me encaixo aqui mais. Eu quero estar na igreja, eu quero estar ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Então, ele foi vendo, aí de repente, poxa, a Medina não quer estar aqui pra estar na igreja? Mas o que tem na igreja?
Entendeu? Quem são essas pessoas? Isso é muito legal, cara. E aí, então, ele foi fruto de uma graça preveniente. Porque ele viu as pessoas se aproximando. Sim. Você veio, sabe? Como você, tantos outros cristãos. Então, assim, ele foi abraçado, sabe? Então, tipo assim, foi natural. E quando você tem essa experiência, você acredita que dentro da igreja, todo mundo que tá lá, e aí vem a ingenuidade, sim. passou por isso. E é onde a gente começa realmente, aí você vai ficar por Jesus. Porque você não tem como voltar. Você depara com o ser humano, né? Na Exato. sua essência, né? De ser humano. E quanto mais você vai ficando mais envolvido, mais você vai atingindo essas camadas, até dos líderes que você acompanha. E aí você começa a entender que, tipo assim, Deus, ele tá realmente trabalhando em todos nós. Né? Porque se não for Deus, cara, você não fica realmente, né? Realmente, o que você viveu, cara, tem uma frase que eu geralmente falo que é: a palavra ela convence, mas o testemunho dele arrasta, entendeu? Sim. Então você olhou para o que ela disse e viu que batia com as atitudes dela, falou, pera, alguma coisa mudou. Alguma transformação. Acho que é por isso que Deus pega os mais malucos da casa. Porque daí ele vai falar assim, aqui se pra confundir. Se ela ficou assim... A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz assim, a sabedoria de Deus é loucura pros sábios. Olha isso, a sabedoria de Deus é loucura pra quem é sábio aqui dessa terra, pra quem se acha sábio. Então, cara, o que Deus faz é realmente maluco. A gente não entende, entendeu? E é muito bonito ver que a gente, cara, recebe um chamado de Jesus e a gente... Quando você falou, cara, eu queria estar pra agradar ele. Olha que sentimento bonito, entendeu? Isso não é uma coisa que é de primeiro amor. Isso é uma coisa que é de um único amor, entendeu? Você vive no primeiro amor todo dia. Sim. Então, você escolhe Jesus todo dia. Então, isso é muito legal, cara. Muito, muito legal. Glória a Deus. Isso aí, Gustavo. Top, velho. A pergunta era, quanto tempo isso vai durar? Foi passando tempo... Um mês, 2, 1 ano, 2 anos. Eu falei, Medina... porque o a Mika... perseverança, a constância. O Mika, ele falava assim pra mim. Permanece. Só permanece. Entendeu? Porque todo mundo falava, não dura. Isso daí, vai sair. Batizou. Porque assim, eu nunca liguei pra casar. Sim. A gente foi casar depois de 10 anos junto. Nossa. Mas por quê? Porque eu queria entrar no discipulado certinha. Falei, não, eu tenho que casar. Legal. Aí eu fui lá. Aí, interessante, ó. Deus deu até uma estratégia pra mim, viu, Varoso? Vou contar pra vocês. Meu Deus. O que eu fazia? Eu sabia que ele gostava de empreendedorismo. E o Flávio, ele tem uma visão de empreendedor. Não adianta. Ele é um pastor, mas ele tem uma visão muito boa em relação a tudo. E eu falava, gente, isso aqui ia agregar demais pro Gustavo. Ele tá lá fazendo aqueles cursos dele lá, mas se ele vir pro culto, nossa, a igreja, ela traz muito conhecimento, né? Porque ele fala de vários assuntos. Sim. E aí eu comecei a levar os livros pra ele do Flávio. Aí ele falou assim, eu caso, mas aí fisgou. Eu vou casar se for o Flávio. Aí eu falei, nossa Deus, só sendo o Senhor mesmo. Aí eu fui lá e conversei. Aí numa terça-feira, num culto de terça, eles chamaram, a gente recebeu a bênção lá. Legal. E glória a Deus por isso. Mas foi interessante isso daí. Porque imagina, a gente já tava 10 anos juntos, então tipo assim... Deus falou a sua língua, velho. Deus é especialista nisso, isso é muito bonito. Deus falou a língua dos homens. Como? Através de Jesus. Isso é muito legal. Porque Deus, ele não era compreendido pelos homens. Aí Deus falou, pera, deixa eu falar a língua de vocês. Como? Me tornar homem. Ele foi lá e se tornou homem. Jesus, cara, olha, ele é tão perfeito, velho. Você pega, por exemplo, Pedro era pescador, certo? Certo. Jesus não chegou pra Pedro e falou assim, eis que te digo, agora você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser arquiteto de pessoas. Não. Ele falou a linguagem de Pedro, falou, pera, se ele sabe o que é pesca, eu vou ensinar a minha pesca. Não vou ensinar o que é ser arquiteto. Vou falar a linguagem dele. Eu vou pegar a mensagem dele e vou adaptar pra minha. Vou pegar a ótica dele de mundo e vou passar pra minha ótica, entendeu? Então é isso que Jesus faz. Ele pegou e falou sua língua. Falou, peraí, gostava de empreendedorismo? Vamos falar de empreendedorismo. Então agora só falar de empreendedorismo com o Criador, entendeu? Sim. E isso é muito legal, cara. Ver a multiforme graça alcançando o coração, sabe? Deus falou comigo por meio das coisas ordinárias da igreja. Numa reunião de oração, entendeu? Num círculo de oração lá. Deus falou com você através de um sonho. Deus falou com você através de empreendedorismo. Cara, Deus alcança nosso coração e é só a gente dizer sim, né? Isso é muito legal. Se permitir, né? Falar, deixa eu conhecer essa experiência, né? Viver isso daí. E algo que de fato foi também importante, assim. Aí além da Medina, comecei a frequentar, mas foi de fato ali o Mika.
porque eu não me sentia julgado, entendeu? Uhum. Pô, Mica, toma uns negócios, umas brejas, eu sempre fui disso daí, antes, né? E aí, pô, eu vi aquele, não, vou te acolher, vamos no cara, seu tempo. E não esse julgamento, igual eu já ouvi muitas pessoas falarem. Comigo, graças a Deus, não aconteceu, entendeu? Mas, tipo, eu já vi amigos, por isso que eu entrei naquele assunto, né? De ter, pô, pessoas, sou cristão, já frequentei igreja, hoje tô afastado. Mas, cara, você pode até se afastar de uma igreja, mas nunca se afastar de Deus ou de Jesus. Você tem que... Mas, assim, pra mim, você tem que frequentar uma igreja. Uma igreja cristã, aquilo, né? Porque se você é um caminho, é o primeiro caminho pra você se afastar de Deus. E aí eu via que eram essas frustrações por causa de homens, de pessoas, né? E em todas as vezes era algum julgamento. E na verdade, pô, mas quem julga também tem esse pecado, entendeu? Tem um pecado igual o meu, pior, então a igreja é hipócrita, a igreja... Aí começa a ter aquela formação errada do que é uma igreja, né? Aquela crença errada do que é uma igreja de fato, mas por causa dos traumas que teve numa curta experiência. Mas pra mim o primeiro passo é que falta resiliência e perseverança, entendeu? É que assim, também é um pouco de culpa da igreja também, nesse sentido. Por quê? Se é cristão, presta atenção nisso. Que é o seguinte... Pega o corte. A Bíblia diz pra gente julgar. A Bíblia diz pra gente julgar. O problema é que o crente não sabe julgar da forma que a Bíblia diz pra julgar. Ele julga segundo os seus princípios. Então ele vai lá, ele vai olhar pra você que fuma e ele não fuma. Ele vai falar, amigo, você precisa parar de fumar. Mas lá dentro, ele tá sofrendo, sei lá, com ganância. Entendeu? Ele ignora aquilo pra poder apontar o seu que tá externo. E é aquilo que Jesus fala. Antes de tirar o cisco do irmão, tira a trave do seu olho, né? Mas a Bíblia sim diz pra gente julgar. A diferença é que nós precisamos julgar segundo a reta justiça. É isso que a Bíblia diz. O que é a reta justiça? É uma justiça que não falha. É uma justiça que ela não depende da balança que a gente tem de certo e errado. A moral de Deus, ela nunca muda e nunca vai mudar. Porque Deus não muda, entendeu? Então, se algo que antes é pecado, pra sempre vai ser pecado. Não vai mudar de acordo com a cultura, não vai mudar. Não, é pecado, ponto, acabou. A diferença é que a gente precisa saber primeiro como apontar o pecado de alguém. Não é simplesmente chegar, você tá pecando, para. Tipo, você vai pro inferno. Esse é o problema, entendeu? Tanto que o maior discurso em relação ao movimento LGBT contra a igreja é justamente isso. As pessoas olham pra mim e falam que vai pro inferno. Cara, calma. Se sentem muito atacados. Ele tá colocando peso, né? Quem é especialista em apontar o pecado é o diabo. Cara, se tem um cara que é especialista em apontar o pecado é o diabo. Você quer ser diabo ou você quer ser Deus na vida de alguém? Deus, ele não aponta o pecado só propriamente dito. Ele mostra o caminho de volta. Mostra o caminho, entendeu? Dá o amor, corrige. Uma das questões de uma das igrejas do Apocalipse é justamente essa, você errou aqui, errou aqui, errou aqui. Mas arrependa-se, volta às suas primeiras obras, ou seja, muda. Arrependimento vem da palavra metanoia, que é transformação de atitude. Então, a transformação de mente e de atitude. Então, eu mudo, eu me arrependo, eu volto para minhas primeiras obras, ou seja, eu volto àquilo lá que eu entendo que a Bíblia diz que seja bom, as primeiras obras, e agora eu sigo. Então, esse que é o problema. A igreja, ela aponta o pecado, mas ela não aponta o caminho. Entendeu? Então, beleza, vou abandonar meu pecado, mas por onde que eu começo? Então, por isso que muitas vezes falha. Cadê esse suporte? O julgar segundo a reta justiça é trazer a justiça de Deus pro meio dos homens. Então, cara, a Bíblia diz que isso é pecado. Isso desagrada o coração de Deus. Você ama Deus? Cara, isso tem entristecido o coração dele. Deixa eu te ajudar. Vamos estar junto. Esse é o caminho. Cara, começa com essas pequenas renúncias. Vão te chamar pra um lugar? Cara, tenta dizer não. Luta contra dizer não. Porque se esse lugar ainda é uma fragilidade pra você, cara, renuncia. Pode ser que futuramente você até vai nesse lugar para evangelizar, mas renuncia de primeira mão. Beleza, agora, cara, pode ser que você tenha que abrir mão de algumas amizades por um certo período de tempo, para você se afirmar, para você estar andando com pessoas que estejam ali procurando o mesmo propósito, para não andar em jogo desigual, para você estar ali buscando e tal, pessoas que te incentivem, que te corrijam, que te impulsionem. Beleza, essa é a próxima renúncia. Cara, você precisa abandonar agora esse pecado. Agora que você já abandonou o lugar do pecado, agora que você tá com pessoas que vão te direcionar, agora é sua decisão. Agora é hora de abandonar. Só que o problema é que as pessoas pulam todos esses processos e vêm direto pro último, que é
O cara larga a cerveja, entendeu? Larga a gelada. Mas esquece que pra largar a gelada, vai todo um hábito. Tem todo um processo. Você criou um hábito, você criou um costume, você criou uma cultura. Não é da noite pro dia, entendeu? Tem gente assim, eu conheço pessoas que fumavam por anos e abandonaram, assim que se converteram, abandonaram. Sim. Mas tem pessoas que vão demorar, entendeu? A gente precisa entender a pessoa, entender o processo, e parte disso vem de um relacionamento com a pessoa. Não adianta nada eu apontar o pecado dela e não querer caminhar com ela. Entendeu? Esse é um problema da igreja, que a pessoa, ela, cara, você precisa mudar. Então vamos caminhar comigo pra mudar? Sem tempo, velho. Não vai dar. Não vai dar, entendeu? Tem muita coisa. Então esse é disposição de comunhão, entendeu? A Bíblia diz lá em Atos, quando as primeiras igrejas começaram a ser formadas, depois da dispersão lá de Atos capítulo 2, a Bíblia diz que os discípulos se dedicavam à comunhão, ao repartir do pão e à pregação do evangelho. Se eles se dedicavam é porque era exaustivo. Senão a Bíblia falava, não, eles estavam lá tendo comunhão. Eles se dedicavam. Provavelmente eles tiveram momentos que eles queriam desistir. Devia chegar uns casos pra eles. Pensa, eles estavam lá em Jerusalém. Não, devia chegar uns casos cabeludo pros caras cuidar. Mas não, eu preciso entender que eu fui resgatado por Jesus. Eu preciso ser esse Cristo vivo pra ela entender que ela também pode ser resgatada por Jesus, entendeu? Então, eu acho que se a igreja entender o lugar de comunhão, sabe? Que é esse sentar na mesa, acompanhar, tá junto, sim denunciar o pecado, sim julgar segundo a reta justiça, mas além disso, caminhar junto, caminhar perto, cara, aí eu acho que a igreja vai alcançar algo que Jesus tanto deseja. Lá em João capítulo 17, ele ora por ele mesmo antes dele ir pra cruz, né? Ele ora por ele mesmo, ele ora pelos seus discípulos, os 12, e ele ora pela igreja que viria, nós. E ele fala, eu quero que eles entendam a comunhão que existe entre eu e você, eu quero que eles alcancem essa plena unidade que existe entre eu e você, Deus Pai. Ele conversando com Deus Pai. Quero que eles alcancem essa plena unidade. Como? Comunhão, entendeu? Então, a hora que a gente atingir e chegar nesse lugar de comunhão, onde, cara, não interessa o seu pecado, eu quero que você me ajude com o meu, eu quero que você entenda que eu tô aqui pra te ajudar com o seu e junto a gente caminhar pra ser discípulo de Jesus. Esse, pra mim, acho que é o auge da igreja, assim. Sim. Isso. Top porque demais. Até mesmo agora a gente vai entrar num outro assunto, porque você falou que você superou um pecado que você tinha, pesadíssimo, que eu acho que muitos jovens enfrentam. Sim. Eu queria saber, primeiro ponto, né? Quando você confessou esse pecado, você confessou pra alguém, você confessou pra um líder, ou você confessou apenas pra Deus, entregou pra Deus? Porque tem gente que pensa assim também. Se eu entreguei pra Deus e eu tô bem, não preciso falar mais sobre isso. Esse pecado, ele precisa ser confessado para o outro, que seja seu líder ali, porque dentro dos discipulados, às vezes a pessoa que tá chegando, ela também vai contar a história dela. E aí, como eu falei de novo pra você entra na igreja, você acha que tá todo mundo no mesmo processo que você, falando da minha experiência. E aí você vai e conta algo pra pessoa e tem até medo. Até teve um caso de uma pessoa que foi exposta, um rapaz conhecido nosso foi exposto e tal, e ele quase se suicidou, porque, né? Enfim, ninguém quer ser exposto, né? Ainda mais uma mega igreja, enfim. E eu queria saber... Mas que não foi na nossa igreja, né? Não foi na nossa igreja. Mas uma situação de exposição. Como enfrentar esse medo até de ser exposto, de ter, né? Vazar ali, né? Isso. E se você confessou pra alguém, ou se você confessou apenas pra... a gente vai entrar num negócio que é a questão das alianças, né? Então, assim, hoje a gente não dá valor para as alianças. Pelo menos o que eu percebo é que as pessoas não dão valor em aliança. Então, hoje eu quero ser amigo de todo mundo. Cara, Jesus não foi amigo de todo mundo. Jesus tinha 120, Jesus tinha 12 e Jesus tinha 3. Tinha 3 que subiu no monte com ele, viu Moisés e Elias. Tinha 3 que foram no Getsemane e oraram por ele, viram ele chorar. Entendeu? Viram ele passar por uma tristeza que ele chama de uma tristeza mortal. Cara, Jesus passou por uma tristeza mortal e 3 viram. Os outros, os ruins de matemática, 9 não viram. Então, assim, Jesus, ele tinha aliança com alguns. E a gente, às vezes, não prioriza essas alianças. Então, pra mim, o primeiro passo, antes de você confessar algo pra alguém, é você primeiro, né? Primeiro, já respondi a pergunta. Sim, nós precisamos confessar nossos pecados uns pros outros. A Bíblia diz sobre isso. Confessa os pecados de vocês uns pros outros para que vocês recebam a cura. Então, a gente precisa
Precisa. É inegociável. A gente precisa confessar pra alguém. Se você quer ser curado de alguma coisa, se você quer ser liberto de algum pecado, alguma coisa, você precisa confessar pra alguém. Agora, não é pra todo mundo. Começa por aí. Não é pra todo mundo que você vai chegar, que você vê que, nossa, ele tá tantos anos na igreja, acho que eu vou falar pra ele. Calma, respira. Cria alianças. Pode ser que essa pessoa que você vê, que é uma referência, cara, esteja passando pelo mesmo pecado que você. A diferença é que ela tá num altar e você não tá no altar. Ela vai se resolver com Deus. Mas a gente precisa entender que existem pessoas na nossa vida que vão ter um papel de um relacionamento passageiro. Eu tive amigos na época da JNI, cara, que eu lembro de cada um deles, do rosto de cada um deles, da importância que eles tiveram pra uma fase determinada da minha vida. Mas hoje, eu não confesso meus pecados pra eles. Por mais profunda que foi minha amizade com eles na época. Hoje eu não confesso. Porque são pessoas que eu entendi que fizeram parte de uma fase da minha vida, um momento da minha vida. Então hoje, as minhas tentações hoje, aquilo que eu luto contra mim mesmo hoje, que eu preciso confessar pra alguém, não vai ser pra eles. Então a gente precisa entender isso. Existem pessoas que vão ser passageiras na nossa vida. E a gente precisa entender que ciclos se começam e ciclos se encerram. Entende? Isso é muito importante. E diante do ciclo que você tá, procurar quais são as pessoas que vão se tornar aliançadas com você, que vão ser pessoas que vão ser como Arão e Ur era para Moisés, sabe? Pessoas que estão ali todos os dias com você, te acompanhando. Cara, que você olha nela e você fala, eu tenho certeza que eu posso falar o que for para ela que ela não vai se escandalizar. Eu tenho pessoas lá na igreja que conhecem o Tenka do púlpito, mas eu tenho pessoas lá na igreja que conhecem a pior versão do Tenka, entendeu? Que conhecem os pecados mais impuros do meu coração. Conhece meus pensamentos, sabe? Eu faço questão de confessar porque eu quero que eles vejam que eu preciso de Jesus, cara. Eu preciso de Jesus, entendeu? Então, assim, e são essas pessoas que eu tento me aliançar, entende? Criar aliança. Então, esse é um princípio muito importante que a gente precisa levar para os dias de hoje. Criar aliança. Amizades são importantes, sim, mas existem amizades que eu vou confessar até um certo limite. Depois dali, só poucos vão saber. Cara, só três viram Jesus chorar. Só 3 viram Moisés e Elias no alto do monte com Jesus. Só 3, entendeu? Então a gente precisa, acho que, aprender com o exemplo de Jesus e honrar isso. O próprio Jesus fez isso. Ele contou a parábola do semeador, não revelou o significado para todo mundo. Chamou os discípulos e falou, vou explicar a parábola para vocês. Então, saber diferenciar os momentos e para que cada amizade tá ali na sua vida, eu acho que é muito importante discernir essas coisas, sabe? Muito bem, muito bem. Mas sim, confessem os pecados uns pros outros. Mostra a sua pior versão pra alguém. Irmãozão, top demais a sua presença aqui. Glória a Deus. Já deu aqui o quê, Samu? 1h30? Eita, glória, meu Deus. Pô, passou um conteúdo pra mais, hein? Eu achei que tinha dado uns 50 minutos só. Quando o papo é bom, flui. Graças a gente a Deus, não vê o tempo passar. Falar de Jesus é bom demais. É bom demais. É bom demais. Bom demais, sou. Eu tava meio sério, velho. Falando até mineiro. Não, irmãozão, quero te parabenizar, porque de fato, assim, conhecimento que você trouxe, entendeu? As mensagens aqui de sabedoria. Amém. E os aprendizados que você compartilhou aqui, os ensinamentos com todos nós. Que Deus abençoe muito aí a sua jornada, porque mostra que você é um servo de Deus, soldado de Cristo, hein, Tenka? Amém, glória a Deus. Amém. Mas, antes de finalizar, a gente sempre faz uma pergunta que é pra virar corte mesmo, Deus. Né? Ali é pra focar aqui, Deixa na câmera mesmo, né? Vamos lá, vai. Já dá aquela... Eu tô fazendo academia, agora tem que dar... Entendeu? Né? Não, de deixar uma mensagem aqui, final, para todas as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify. Qual que é a mensagem que o Matheus Tenka deixa olhando na câmera ali? Mas enquanto o Matheus pensa, eu já tava na ponta da língua. Tenka, vai falar? Não deixe de curtir, comentar e compartilhar o nosso podcast. É muito importante para nós e nos ajuda muito a trazer mais pessoas como o Tenka aqui conosco. Agora, muito obrigado, Matheus. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Em nome de Jesus, busca a presença de Deus. Cara, esse tempo vai passar. Esse mundo vai passar. Aquilo que você tem na sua conta bancária vai passar.
Mas tem uma coisa que permanece para todos sempre, esse é o Senhor Jesus. E ele vai voltar para nos buscar. E ele está próximo de chegar para voltar para buscar a sua igreja. E eu dou graças a Deus por isso, que eu não aguento mais viver nessa terra, entendeu? Quero viver com meu Jesus logo. Maranata. Mas se desapegue das coisas terrenas. Creia no Senhor Jesus de todo o teu coração e você e a tua casa serão salvos. Então, busquem ao Senhor. É isso. Amém. Amém. Irmãozão, Glória a Deus, Gu. gratidão mesmo. Pô, top demais, cara. Que seja o primeiro de muitos, Deus hein, abençoe. Tem? Rafinha, Porque por favor, tamo junto. Tamo junto, Pô, mesmo? conta comigo. Que precisar aí, tô aqui pra servir vocês. E vamos que vamos. Você é o cara, Se pô. inscreve aí, galera, que vai chegar muita gente, meu. O Gu tá falando que vai trazer uma galera. Não, sem brincadeira. Profetiza. Sem brincadeira, ó. Galera Não, top. gente, você precisa se inscrever. Vai ter uns episódios malucos aí. Não, aqui só vem gente top. Não, de verdade mesmo. Ó, é até repetitivo o que a gente tá falando nessa reta final dos últimos episódios, mas é real. Cada episódio aqui, tanto pra mim quanto pra Medina, a gente conversa muito em casa, aqui na escola, tem sido uma mentoria Pô, que legal. de Que vários privilégio. nichos, assim, e algo que é muito importante. Eu vi que todas essas pessoas têm muita fé em Jesus Cristo, sabe? Que legal. Então, sentiram a presença de Deus nas suas vidas, o agir de Deus nas suas vidas, sabe? Então, e todos esses convidados que nós trouxemos até o momento aqui são pessoas, de fato, que são extraordinárias, Legal, que passaram glória a Deus. pelo processo da mensagem que elas estão levando, sabe? Tiveram muitas lutas, desafios, adversidades, mas o que é muito bonito de ver, e as pessoas que estão nos assistindo e acompanhando esse trabalho, se elas conseguirem captar, todas tiveram fé, sabe? Todas em algum momento, então, entregaram ali seu coração para Deus. Sim. E tiveram suas vidas transformadas. E a ideia, de verdade, é trazer histórias que inspiram. Não era nem com foco em Jesus Cristo, onde nós somos seguidores. Sim. Mas sempre acaba tocando nesse assunto, Sim. porque é impossível você não ter construído uma autoridade ou uma história que inspira sem falar de Jesus, sabe? Nossa, então, velho. de fato, assim, cada um com o seu processo, com a sua particularidade, com a sua Com a história, sua fé também. com a sua fé, mas é sensacional, cara, assim, todas as pessoas que eu falei, pô, extraordinário, que tive a oportunidade de conhecer na vida, que eu convivi mesmo, não aquela que você admira atrás de uma tela de sei. televisão, de um Instagram, que Conheça o seu herói. sabe? O de você Nossa, boa. conhecer o herói mesmo Sei. ali, todos falam muito de Jesus e da fé, sabe? Legal. Não escondem as cara. lutas que tiveram, sabe? As adversidades, as limitações. Então, de fato, tem sido uma mentoria e esse episódio, Foi que sensacional. logo vai Glória a estar Deus. ao ar, Eita, não. foi sensacional mesmo. Obrigado, Legal. né? Por Porque você você é um trazer cara jovem, o seu sabe? testemunho, Tipo, sabe? amém, glória Ser a tão Deus. aberto. E tem essa história de vida que você tem. De Sensacional. verdade mesmo tem. Tenho Obrigado. certeza aí Pô, que gente, glória a Deus. Fico através feliz. da sua vida, muitas vidas serão Em nome tocadas, de irmão. Jesus. Tamo junto Amém. mesmo. Glória a É Deus, real vocês mesmo, são bênção demais. Continuem, prossigam, não parem até que Jesus volte, em nome de Jesus. Até a próxima, galera. Tamo junto. Valeu, valeu. Fala, pessoal. Aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial pra você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e, como consequência, seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!